Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar. Só tem que agradecer. Que encanto, né, gente? Que paz. E isso é muito bom, o que elas nos apresentaram, para as pessoas perceberem que aqui apenas não é para deixar as crianças, enquanto os pais querem ouvir o Evangelho. Perceber o trabalho que elas estão fazendo, gente? Não é apenas a criança chega ali e elas vão dar lápis, uma folha, eles vão desenhar. Não. Subam um dia, você como mãe, avó, que traz a sua criança, assiste uma aula com elas. Vocês vão ver que elas estão trabalhando esses conceitos no coraçãozinho delas. Falando de Jesus, Deus. Olha, quando eles desciam para tomar o passe, a gente que aplicava o passe, precisava ver a posição da mãozinha deles recebendo, gente. A gente está lá aplicando o passe, né, seu Juca? E eles estão cantando lá em cima. É um trabalho muito importante. E a gente agradece vocês que estão trazendo, viu? Porque a sementinha está sendo colocado no coração deles, e essa sementinha vai germinar, e vocês vão ver os frutos que vão ser colhidos no futuro. Muito obrigada a todos vocês que estão confiando nelas, que estão ali realizando esse trabalho. Bom, vamos para o nosso Evangelho. Como a Fátima nos colocou, vocês perceberam, quem acompanha o Evangelho conosco, que mais uma vez a questão vai falar da prática do bem? Nós tivemos algumas semanas atrás
se existe alguém que a posição que ela ocupa, ela não possa fazer o bem. Depois veio a questão da definição da moral. Semana passada, se quem vive uma vida contemplativa, apenas orando, meditando, é agradável a Deus. E hoje, essa questão. Se basta não fazer o bem, para a gente assegurar uma posição na vida futura. Então, acho que deu para perceber que nós estamos precisando reforçar a prática do bem. E eu, um pouquinho mais que vocês, eu, a Fátima, seu Ju, porque eles estão me ouvindo falar a semana inteira e eu caí com todas essas questões. Então a carapuça serviu direitinho para mim. Então, para a gente poder responder, lembrando para aqueles que já acompanham ou aqueles que não estiveram presentes, a resposta é mais ou menos a mesma. A primeira coisa, a gente tem então que diferenciar o bem do mal. Então, toda vez que eu observo as leis divinas, minhas atitudes e comportamentos estão de acordo com essas leis divinas, gera-se o bem. Gerou o bem, eu vou dando passos no caminho do meu processo evolutivo. Não ajo de acordo com as leis divinas, infrinjo essas leis, minhas atitudes e comportamentos têm como consequência o mal. Eu não regrido, porque o espírito não regride, mas o meu caminho evolutivo vão gerando-se faltas, gente, obstáculos por eu não ter agido de acordo com a lei divina, e uma hora aquela falta tem que ser corrigida. E também o mal, ele deixa uma herança terrível para nós, chamada sofrimento. Então, toda vez que eu praticar o mal, de uma forma ou de outra, eu vou ter como consequência o sofrimento. Então, não dá mais para ficar em zona de conforto, não, gente. Não dá mais para a gente ficar falando, olha, eu não faço bem, mas eu fico quietinha no meu canto, não prejudico ninguém, não faço mal para ninguém. Mas não tem uma terceira opção, vocês perceberam que só tem duas? Ou você faz o bem de acordo com as leis divinas, ou você ainda pratica o mal por não cumprir com as leis divinas. Não tem uma terceira opção. Não tem nada que preencha entre o bem e o mal. Na verdade, só deveria existir uma opção para nós, que é você agir de acordo com as leis divinas, evoluir e chegar ao destino que você foi criado, a felicidade. O mal ainda existe, gente, pela nossa falta de compreensão ao bem. Na verdade, o mal é a ignorância ao bem. Então, como que a gente fica neutro? Como que a gente não se envolve com as pessoas e com as situações, se não tem uma terceira opção? Então, a espiritualidade é clara. Não existe ninguém que na condição que ela se encontra, que ela não possa fazer o bem, porque não tem uma terceira opção. Então, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, da nossa capacidade de compreensão, porque senão nós vamos sofrer as consequências de todo o mal que possa ocorrer por eu querer ficar isento, neutro, não querer me envolver, de não ter praticado o bem. Então, respondida a primeira parte, não existe ninguém, gente, e não basta você não fazer o mal, porque se você deixar de fazer o bem, você sofre a consequência. E quanto a essa vida futura? Muitas pessoas dizem assim, olha, eu tenho que pelo menos fazer o bem, para quando eu morrer, eu poder ganhar o céu. É essa visão que nós temos da vida futura. Vida após a morte, gente, é apenas um dos aspectos da vida futura. Vida, nós só temos uma. Ela é dada para nós no ato da criação.
O que acontece conosco é que a gente muda de corpo e de estado. Tem hora que você está encarnado num corpo material, no mundo material. Tem hora que você está desencarnado num corpo perispiritual, no mundo espiritual. A gente muda de estado. A vida é a mesma. Então, garantir o futuro, a felicidade da vida futura, se a vida é a mesma, independente da condição que eu encontro, quer dizer que a minha vida futura depende do meu ato agora. O ato que eu pratiquei agora, a consequência desse ato é a minha vida futura. Vida futura é a sua atitude. Como que vai ser após esse ato? Ou você colhe os frutos do bem que você fez, ou infelizmente você vai sofrer consequências do mal que você ainda pratica. Então, gente, não dá mais para ficar na zona de conforto, não dá para dizer que você vai ficar neutro, porque nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E aí, para a gente passar para o Evangelho, que também vai falar de pagar todo o mal com o bem. Eu quero passar para vocês um fato que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele mostra bem para nós essa necessidade da prática do bem e as consequências de quem não pratica. Dr. Bezerra todo mundo conhece. E Dr. Bezerra se encontrava no mundo espiritual, falando para uma assembleia de desencarnados. Ele falara brilhantemente dos desastres da alma. Ele já preparava para retirar-se, quando um irônico desencarnado o questiona. Escuta, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro para o caluniador. Mas eu caluniei tanto na terra, não senti nada. O Senhor falou também que o destruidor de lares na terra carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Doutor, mas eu destruí tantos lares, eu não senti nada. E o Senhor disse que o criminoso tem uma nuvem do remorso a sufocá-lo. Matei, doutor, nada senti. Doutor Bezerra, com toda aquela compaixão e paciência que ele tem por nós, responde a esse desencarnado com outro questionamento. Ele diz assim: meu filho, o que vai sentir um cadáver se você incendiar-lhe o braço inerte? Ora, doutor, o senhor deve estar de brincadeira, né? O cadáver não vai sentir nada porque ele não reage. Mas e se a gente mergulhar esse cadáver num lago de piche? Ele reage, meu filho? Doutor, volto a repetir, não. O cadáver não reage porque ele é a imagem da própria morte. Então, meu filho, quem não sente o mal que pratica, na verdade ele tem uma consciência morta, ele é um morto-vivo. Que essas palavras do Dr. Bezerra nos façam refletir tanto nessa questão do livro, como no tema do Evangelho, para que a gente possa despertar a nossa consciência para a prática do bem e não nos tornar um morto-vivo. O tempo que Jesus esteve fisicamente conosco, Ele procurou nos mostrar a necessidade da prática da caridade. Mestre dos mestres, Ele caminhava entre o povo e aos poucos, respeitando a nossa capacidade de compreensão, Ele ia revelando as leis eternas
e universais. As palavras de Jesus calavam fundo naqueles corações sofridos. A sua sabedoria resplandecia em cada palavra. Os seus ensinamentos fluíam do seu ser como medicamento para a alma. Mas para os doutores da lei, que ainda tinha muito forte os sentimentos de orgulho, de egoísmo, o fanatismo às leis de Moisés, ficava muito difícil assimilar e compreender os ensinamentos de Jesus, que confrontavam gente com os preceitos ensinados pelos doutores da lei, quando eles diziam olho por olho, dente por dente. E Jesus dizia: aprendestes o que foi dito aos antigos, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se você amar somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis nisso? As pessoas de má vida também não amam apenas aquelas que as amam? Se você fizer o bem, somente aquele que te retribui com o bem, o que você está fazendo mais que isso? As pessoas de má vida também agem assim. E se você emprestar somente aquele que pode lhe devolver, que reconhecimento tereis nisso? As pessoas de má vida também só emprestam para aquelas que elas podem ter vantagem, para o seu próprio bem. Ame seu inimigo, faça todo o bem que estiver a teu alcance e empreste sem esperar nada em troca. Porque os antigos dizem olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Se alguém te tirar a capa, ofereça a túnica. Se alguém te constranger caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Essas palavras de Jesus estão nas citações do Evangelho de Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 6. E vocês perceberam que a gente continua falando de amor, né? Semana passada a gente já falou de amor e vamos continuar nesse capítulo. Lembram quando perguntaram aquele doutor, né, aquele doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento? E ele respondeu: o primeiro e mais importante, amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo é tão importante e semelhante a este: amarás a teu próximo como a si mesmo. Quando Jesus anuncia esse segundo mandamento, ele nos diz que amar ao próximo é você fazer tudo de bom que você quer para o seu próximo. Porque muitas vezes a gente faz coisas para a gente que a gente não quer para o outro, né? Então tudo que for de bom para você, você faz para o outro. E tudo que não for bom para você, você não faz para o outro. Quando Jesus anuncia esse segundo mandamento, ele está trazendo para nós a expressão máxima da caridade, porque resume todos os deveres para com o nosso próximo. Existe guia mais seguro, gente? Regra mais segura de atitude, comportamento, de você agir desta forma com o seu próximo? Na verdade, Jesus veio em nosso socorro, porque dentro da nossa zona de conforto, muitas vezes fala assim: olha, eu não faço bem, sabe por quê? Eu tenho medo. E se em vez de eu estiver fazendo bem, eu estou fazendo mal? Em vez de ajudar a Sônia, eu estou prejudicando? Envolvo na vida dela ou não? Aí vem Jesus: você está com dúvida? É simples. Age com o outro como que você queria que o outro agisse com você.
Evite com o outro nada que você não queria que fizesse com você. Então a reflexão dessa tarde, gente, é essa. Nós estamos conseguindo cumprir esse mandamento? E se Jesus está falando que amar ao próximo como a si mesmo é a expressão máxima da caridade, como é que nós estamos no exercício da caridade? Nós estamos no princípio, do início do exercício da caridade, ou nós já estamos na aplicação sublime da caridade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando Jesus disse amar ao próximo, a gente se equivocou. Equivocados, a gente adapta as nossas conveniências e pegamos o próximo mais próximo, aquele próximo que eu quero pertinho de mim, o próximo que eu amo, o próximo que eu tenho afinidade, sintonia, pai, mãe, filhos. Olha aí as mães hoje aí filmando o filhinho, meu amor, meu querido, aquele próximo que eu tenho sintonia, eu tenho uma troca de sentimentos, de inconveniências, de interesses. Esse é o princípio da caridade. Tem alguma coisa errada com esse sentimento? De forma alguma, gente. A nossa vida é regida pela lei do amor. Da mesma forma que nós não vivemos sem o alimento físico, a alma não vive sem amor. Do amor depende a nossa vida, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa felicidade. Nós necessitamos dar e receber amor, sim. A nossa alma se alimenta de amor. Não tem problema nenhum e precisamos desse amor. Mas quando Jesus diz amar ao próximo, Ele está falando de toda a humanidade. Aí é o próximo mais próximo que eu quero próximo, mas é aquele próximo que passa por mim, gente, que passa na rua, no transporte público, no estabelecimento comercial, aquele próximo que faz parte da minha vida alguns minutos, algumas horas, dias, semana, meses, anos e vai embora. É o próximo do local, do meio religioso, do trabalho, e aquele próximo que eu não quero próximo de mim. Vocês têm esse próximo aí? Aquele próximo que você quer longe de você. É aquele próximo que te machuca, que te fere, que te ofende, que te agride. É um desafeto, é um inimigo, ele te machuca. E esse, gente, é a aplicação sublime da caridade. Fácil? Não. Já não é fácil amar o próximo mais próximo. Quem aqui nunca chorou por amor? Sofreu por amor, teve decepção com o amor? Porque nós amamos ainda, gente, de forma ainda diferente. Nós não conseguimos amar de forma incondicional. Ainda nós cobramos, nós exigimos, nós fazemos chantagem, nós temos ciúmes, nós temos posse. Já é difícil amar. E vem Jesus e cumprir com um pouquinho mais, que ele fala assim, ó, não adianta se amar o próximo mais próximo. Você tem que amar aquele que te fere, aquele que te machuca, aquele que muitas vezes, gente, deixam feridas no nosso coração, difíceis de cicatrizar. Tem ferida que não cicatriza. Tem ferida que deixa sequelas pelo resto da nossa vida. E aí a gente pensa, como amar um ser desse? É possível? Como é que Jesus pode pedir isso para mim? Eu digo para vocês que Jesus pode. E Jesus pede porque Ele nos ama. Você pode entender por quê? E é possível, sim. Ainda é difícil porque nós amamos de forma diferente.
Nós não sabemos amar de forma incondicional, que é o amor que não cobra, que não exige, que não reclama, que não pede nada em troca. Nós ainda temos dificuldade, porque a gente vê o amor, gente, muito ainda no aspecto carnal. Esse jogo de conveniência, de interesses, de troca, de sexo, de desejo, de prazer. Tem alguma coisa errada com esse amor? De forma alguma, somos humanos. Necessitamos desse amor ainda. Mas neste caso, de amar ao nosso próximo, toda a humanidade, e principalmente os desafetos, Jesus está falando do amor no sentimento mais puro, que transcende, mais amplo. Ele está falando do amor como verdadeiro milagre da vida, gente. O antídoto mais eficaz para qualquer tipo de sofrimento. Nós só sofremos porque não sabemos amar de forma incondicional. Todos os nossos problemas de relacionamentos, dos simples até os mais complexos, dos individuais aos coletivos, seriam resolvidos se nós soubéssemos amar. Aqui, gente, Jesus está falando então do amor perdão, que é para ser aplicado em todo o próximo. O amor perdão, o amor do próximo mais próximo, do princípio do exercício da caridade, é fazer eu entender que o outro não é uma extensão minha. Eu não posso exigir que o ser amado seja exatamente como eu gostaria que ele fosse. E o amor perdão na aplicação do sublime da caridade para todo o próximo é eu compreender eu, ele, o outro, toda a humanidade são filhos de um mesmo Pai. Todos nós somos iguais perante a criação. Simples e ignorante, um caminho a trilhar, chegar sábios e virtuosos. Todos nós somos iguais em oportunidade, gente. Nós nos encontramos em condições diferentes, de cor, de crença, de raça, de compreensão às leis divinas. Nós estamos diferentes em tempo de criação e esforço próprio, mas somos iguais em oportunidades. Então a gente só vai conseguir amar o inimigo se a gente tiver a indulgência de compreender que todos somos perfectíveis. Todos nós estamos em busca de uma perfeição relativa. E quando você busca essa perfeição, você se torna um aprendiz. O aprendiz não vai acertar totalmente. Quem já estudou sabe disso. Você aprende, você comete equívoco, você refaz lição, você aperfeiçoa, você cai, você levanta. Todos nós temos fragilidades e fraquezas humanas. Hoje, graças a Deus, eu não estou na condição dele. E amanhã? Se a vida eu tiver aprendizado, eu que esteja na condição dele, será que eu não farei igual ou pior? Então a indulgência é um doce sentimento que me faz compreender a realidade do outro. Qual é a realidade do outro, gente? Não é diferente da minha. Apenas os nossos equívocos são diferentes. Eu compreendo algumas leis divinas, o outro compreende outras leis divinas. Nós temos que entender através da indulgência que muitas vezes aquela pessoa que eu aponto, julgo, condeno, ela pode estar, gente, no mínimo do
mal que ela ainda pode praticar e no máximo do bem que ela pode fazer. Se a gente pensar no mínimo e no máximo, nós vamos ver que a situação poderia ser bem pior. Então é a indulgência que me faz entender o sentido da palavra colocado por Jesus em amar o inimigo. Não podemos nos equivocar. Está no Evangelho. Em momento algum, Jesus está dizendo que amar o inimigo é que esse inimigo, a gente vai ter a mesma ternura que você tem por ele como você tem por um amigo. Porque ternura pressupõe confiança. Como é que você confia em alguém que pode abusar desse sentimento, gente? Que pode lhe desejar o mal? Como é que você externa por inimigo toda a sua alegria, todo o seu amor, se ele abusa desse sentimento? Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode existir os mesmos impulsos de simpatia que existem entre aqueles que comungam os mesmos sentimentos, gente. É por isso que não dá para sentir o mesmo prazer quando você encontra um inimigo do que quando você encontra um amigo. Você reage igual, gente. E isso não é teoria espírita, não, teoria religiosa, não. Isso é uma lei da física. É assimilação e repulsão de fluidos. Esses pensamentos ligados ao desafeto, pensamento de ódio, de mágoa, de rancor, são pesados. E quando você pensa, encontra com aquela pessoa, e se ela também estiver em sintonia, gente, aquelas vibrações caem com peso total. Vocês nunca falaram assim: nossa, foi lembrar de fulano, encontrar com fulano, acabou meu dia? Acaba mesmo. Ela está com sentimentos, você está receptivo. Pegou o emocional, transfere para o físico. E da mesma forma são os pensamentos positivos. Eu me encontrei com a Sônia e ganhei meu dia. Se vocês tiverem afinidade, você vai ser envolvida por sentimentos leves e ganha o dia mesmo. Então, gente, em momento algum Jesus está falando, no seu coraçãozinho ainda, a sua condição humana, o inimigo não vai ocupar o mesmo lugar que o amigo. Então, gente, se a pobre linguagem humana nos obriga a usar, ou melhor, a espiritualidade usar a mesma palavra para expressar sentimentos diferentes, vamos usar a razão. Se o nosso corpo reage diferente com um amigo e um inimigo, o coração dispara, a cabeça parece que vai estourar, aquele nó no estômago, a nossa voz se torna trêmula, a gente muda de atitude e comportamento. Então, se a nossa natureza reage diferente, vamos usar a razão. O que é que Jesus quer dizer? Amar o inimigo é exatamente tirar esses ressentimentos, o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Vão voltar lá na atração e repulsão de fluidos. Então, a pessoa está com todos esses ressentimentos, mas você ouviu o Evangelho e começou a tirar os ressentimentos do coração. Ela pode até emitir para você. A hora que chegar em você, se você não tiver essa sintonia, bate e volta com uma carga mais pesada. Então, gente, serve tanto para a gente procurar retirar esses sentimentos, como também não desejar para o outro. Porque se eu estou com mágoa, estou com rancor, mas o outro tirou, vai bater no outro e vai voltar para mim. Então é tirar esses ressentimentos. A
para aí começar o amor, perdão. Aonde você tem que perdoar de forma incondicional e sem interesse. Não pode usar o amor, o perdão da boca para fora. Vocês conhecem o falso perdão? Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha vida. E se eu tenho um aprendizado com você? Como que fica? Ou senão eu falo assim, eu te perdoo, mas primeiro você vai ouvir tudo que se merece. Aí você é um ser perfeito, não perfectivo, né? Você pode apontar na cara dela todos os erros dela. Aí o perdão, que era um sentimento que era para ser leve, que era para dar oportunidade, levantar aquela pessoa, se torna algo que vai ferir mais ainda aquele coração. Ou se não, você fala assim, eu te perdoo, mas você vai fazer isso em troca. Aí quer dizer, a pessoa por conveniência, interesse, acaba fazendo não porque ela mudou, ela tomou consciência que ela precisa mudar, mas por conveniência. Ou se não, você não humilha, você não põe condição, você fala assim, eu te perdoo para você ser boazinha perante o mundo. Mas lá no fundo, os ressentimentos a gente pensa assim, o que é dela está guardado. Você perdoou, gente? Perdoar, então, é não colocar obstáculo nenhum à reconciliação e estender a mão quando é necessário. Mas lembrando, isso quer dizer que não é para esquecer o que o outro fez, porque ele tem uma falha moral. Se você perdoar no sentido de esquecer, ele pode voltar a fazer. Então é você não diminuir, você não aprovar, você não fechar os olhos, mas dar oportunidade. Como é dar oportunidade? Tirar os ressentimentos e desejar tudo de bom para o outro. É você ficar alegre quando alguma coisa de bom acontece com o outro. É assim que a gente faz. Quando acontece alguma coisa de ruim com o outro, que é o meu desafeto, eu fico contente. Desculpa falar, mas eu fico. Você fala assim, ó, aqui se faz, aqui se paga, aqui só. Justiça de Deus tarda, mas não falha. Está colhendo o que plantou. E aí, se acontece alguma coisa de bom com o outro, a gente se entristece. Como pode? Uma pessoa tão ruim, cadê a justiça de Deus? Eu, uma pessoa boa, sofrendo e ele lá, só colhendo bons frutos. Temos que mudar isso também. Temos também que nos abster de qualquer palavra, atitude e comportamento que prejudique o outro. Lembra do conselho de Dr. Bezerra? Calúnia é um prazer. Às vezes o problema é só você e ele, mas você dá um jeitinho de caluniar, de divulgar, de depreciar, de acabar com a imagem do outro, né? Fofoca, desculpa, espírita não fofoca, troca impressões da vida dele. Então nós temos que nos abster. Então, gente, é desejar e pagar todo o bem que o outro possa nos prejudicar. Com o mal se paga com o bem. Quem assim conseguir estará cumprindo o mandamento amar o inimigo. Fácil? Principalmente por causa dos preconceitos que nós temos. Muitos nascidos do orgulho e do egoísmo. A exaltação do orgulho e do egoísmo nos faz assim, orgulho ferido. Homem que é homem não leva desaforo para casa. Não tenho sangue de barata. Eu estava quietinha, ela pisou no meu carro. E aí eu revido uma injúria contra injúria, uma ofensa contra ofensa, né? Uma agressão contra agressão e justifico todo o meu direito. Fiz justiça com as próprias mãos. Eu não merecia aquilo, eu fui injustiçada. E aí continuamos a praticar olho por olho, dente por dente. Não
conseguimos ainda praticar o que Jesus pediu, ofereça a outra face. Porque nós também nos equivocamos com oferecer a outra face. Muitas vezes a gente acha que Jesus está pedindo para a gente apanhar dos dois lados e calado. E eu não tenho sangue de barata. Jesus não pediu isso. Quando ele diz oferecer a outra face, Jesus está pedindo para nós, gente, tirar os ressentimentos do coração. Em momento algum ele está condenando a nossa defesa. Está lá no Evangelho. Ninguém aqui vai oferecer o pescoço de bom grado ao carrasco. Isso vai contra o nosso instinto de conservação. O instinto de conservação foi dado exatamente para preservar a nossa vida, gente, que é um dom precioso, importante no nosso processo evolutivo, da nossa reencarnação. Ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida ou a vida do outro. Em momento algum ele está falando de condenar o seu desejo e a sua defesa. O que é que ele está pedindo? Tire os ressentimentos de ódio, de rancor, desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Porque voltando lá na assimilação e repulsão, gente, enquanto você ficar ligado com o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, você não tem sangue de barata, que homem não leva desaforo para casa, você sofre agressão, você revida, você vira agressor. O outro que recebeu também não tem sangue de barata, ele também tem orgulho ferido, ele volta a ser o agressor. Vocês perceberam que a gente vai invertendo papéis? E as consequências graves desse inverter papel, de você não querer levar desaforo para casa? E tem uma questão séria. Enquanto houver agressor e agredido, ofensor, ofendido, criminoso e vítima, ligação. E essa ligação não acaba com a morte física. Por isso que Jesus diz: reconcilie com teu adversário enquanto é tempo. Tem espíritos invertendo o papel de vítima, de coitado para agressor, ofendido, ofensor, séculos. Retorna à terra. Véu do esquecimento, mas os sentimentos estão aqui dentro. A hora que encontra, vem tudo à tona. Aí ele fala: como pode? Estava lá quietinho e de repente sofria aquela agressão. Compreenderam? Que quando alguém tem que parar isso. Então, quando você não revida, quando você tira isso, você quebra essa ligação, gente. Você sai dessas amarras do mal e faça isso confiando na justiça divina. Porque também não vai cobrar do outro olho por olho, dente por dente. Uma hora, a consciência do outro vai estar igualzinha às nossas aqui, procurando mudar. Ele vai mudar. Então, por isso que Jesus pede, para o nosso bem, para a gente acabar com essas amarras do mal. Não é fácil, não é de um dia para o outro. É muito difícil ter sangue de barata. É muito difícil não querer pagar com a mesma moeda. Tirando Jesus, todos os outros grandes missionários teve hora que quis dar o troco, sim. Inclusive o Chico. Para a gente encerrar rapidamente a lição que Chico deixou. Todos conhecem que Chico não sabia dizer não para ninguém, né? Não virava as costas para ninguém. Começou a dar problema no trabalho do Chico, porque o Chico não trabalhava mais. Formava longas filas e o Chico ia atender. O patrão falou: não dá mais. Ou vocês escondem o Chico, ou o Chico não pode mais trabalhar aqui. E aí as pessoas iam procurar esconder o Chico. O Chico não estava. Chegou uma mulher muito desequilibrada. Ordem do patrão: Chico não está. Essa mulher saiu, mais desequilibrada do que quando ela chegou. Assim que a casa da prece abriu as portas, essa mulher foi em direção ao Chico para abraçar, beijar. A gente ia fazer isso, né? Mas não a mulher.
ela foi em cima do Chico e deu um monte de tapa no rosto do Chico. Quando acabou a agressão física, ela foi para a agressão moral. Quem você pensa que você é? Você pensa que você é melhor do que eu? Você pensa que eu tenho o dia inteiro para correr atrás de você? Se eu fui lá, é porque eu precisava da tua ajuda. Você tinha que ter me atendido. Entra naquela sala e me aplica um passe seu cachorro. O Chico seguiu a mulher, parou em frente à mulher e falou: ô meu Jesus, o senhor sabe que eu não estou com ódio dela, não estou com raiva, mas olha o que ela fez comigo, ela me agrediu. O Chico apanhou tanto, gente, que no dia seguinte ele chegou com o olho inchado, o rosto inchado. O patrão falou: que é isso, Chico? Eu bati na porta, mas dos dois lados, Chico. Então ele falou: o que eu faço? Passe a doação de amor. Como é que eu dou o amor? Olha como ela me deixou. Pelo amor de Deus, me ajuda. Quem que vem ajudar Chico? Emmanuel, né? E o Chico achando que o Emmanuel ia dar uma lição de moral da mulher, né? O Emmanuel falou assim: Chico, realmente, passe é doação de amor. Você vai ter que chegar no coração dela. Pede desculpa para ela, Chico. Chico só pediu desculpa, gente. Ele falou: a senhora me desculpa, deu seu nome ocupado. Aquele lá é meu trabalho. Não posso perder. Tem 14 pessoas que dependem do meu salário. Foi falando com aquele jeito dele. A mulher foi se acalmando, derramou lágrimas. O Chico aplicou o passe e ela deu um beijo na mão do Chico e saiu. O Chico é humano, gente. E ele foi tomar satisfação com a irmã. Vem cá, irmã, me fala uma coisa. Eu sofri agressão física, agressão moral. Só me responde uma coisa: eu não estou com razão de ter ficado chateado, me sentindo injustiçado. O Emmanuel falou: tem. Você tem razão, viu, Chico? Mas ela tem necessidade, compreendeu? As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas más, gente, necessitam do nosso amor. Todo ato de violência, de agressividade, é um pedido de socorro de uma alma